Graça e paz, igreja. É uma honra, um privilégio poder estar mais uma vez aqui com a minha família e junto com vocês também para adorar o Senhor, que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Quero te dizer que você é muito importante para nós e que você mantenha firme nesse caminho que é maravilhoso, que é o caminho do Senhor. Amém? Abre seu coração e vamos adorar o Senhor. Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. Tu és a nossa fortaleza. Pai da vida, atrai-me. Meu coração está em ti. Espírito Santo, meu consolo. Tu és a nossa fortaleza. Fortaleza que me exalta. Tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Aleluia. Deus, tenho fome por mais de ti. Tua verdade age dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida. Teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo. Obrigado, Senhor. Fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti. Tua verdade age dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida. Teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Com tua vida. Com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. E a paz de Deus. E que a paz de Deus reine em mim. E que a paz de Deus. Reine em mim. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Deixa eu apresentar algumas comunicações para você, para que você esteja participando na medida do possível daquilo que temos programado como igreja. Durante a semana temos a apresentação de algumas lives de oração, devocionais também, e você pode acessar o link
e você pedir para receber também o link através do Felipe Aranha. E tem tanto para os adultos, um tempo devocional e de oração, como também para jovens e adolescentes com Felipe e com Davi. Então aproveite isso. De quarta, sábado e domingo nós estaremos conectados com você de alguma forma para alimentar o seu coração. Não sabemos ainda quando voltaremos com a celebração presencial. Estamos aguardando, e não só a liberação do governo e prefeitura, mas também a segurança naquilo que a gente entende que ninguém estará correndo risco em participar conosco, e também a nossa equipe de trabalho. Estamos trabalhando firmes nisso, orando. Quero convidá-lo também a se unir conosco em oração para que nós tenhamos sucessos em não nos precipitarmos em nada. Então aguardamos a sua palavra, a sua participação. Também com dízimos e ofertas, queremos convidá-los a se juntar a nós. Esse é o segundo domingo do mês, quando nós também recolhemos uma oferta missionária para o Fundo de Missões e na participação da vida dos nossos missionários, como os que estão nos falando hoje, o André, a Daniela e a família deles. Eles estão em Portugal, e nós temos também outros missionários e temos as atividades e necessidades aqui com a igreja. Participe também doando cestas básicas de alimento. A igreja tem uma verba que está dedicando a isso dentro do orçamento, mas as necessidades têm se multiplicado, e tudo aquilo que você puder doar da sua vida nesse sentido será bem-vindo e bem usado também, entregue às pessoas que realmente necessitam. Existem muitas formas de mostrar solidariedade. Veja uma delas, pelo menos, e coloque em prática aquilo que está relativo à sua fé em Deus e seu amor à sua igreja e às pessoas que estão necessitando. Deus abençoe. Participe conosco agora. Ele continua sendo bom. Aleluia. Cante crendo. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Olá, igreja, graça e paz. Chegou agora o momento da nossa oração, momento para orarmos uns pelos outros e intercedermos uns pelos outros. A mensagem que eu quero deixar com vocês está em João 16:33, que assim diz:
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? A Bíblia nos diz que temos que nos preparar para o dia mau, porque ele vem e temos que estar firmes para suportá-lo. Mas quando estamos aflitos, não podemos nos esquecer que temos um Deus que nos ajuda e que nos ampara. Não estamos sozinhos na aflição, na angústia ou na dificuldade. Deus nunca nos abandona. Ele está sempre do nosso lado para nos dar forças nas aflições. Nos momentos de maior incerteza, podemos gritar por socorro e Ele nos ouve e nos responde. Deus traz livramento àquele que confia em seu poder e vive em obediência à sua palavra. Ele é a nossa segurança na aflição. Essa palavra, ela escrita tantos e tantos e tantos mil anos atrás, né? E como ela se faz nova, como ela se faz tão perfeita para o momento atual pelo qual a humanidade vem passando. Hoje nós queremos tão somente paz. Hoje, quantas milhares de pessoas estão sendo abatidas pelas suas aflições. Uma palavra tão antiga, mas uma palavra tão nova, tão contemporânea, né, ao que temos vivenciado. Então eu quero que você tenha esta crença viva, esta chama da fé acesa no seu coração, que Jesus está contigo. Ele vai te conceder o ânimo, Ele vai te conceder a força para você passar por essa dificuldade, para que você tenha ânimo e sucesso para vencer essa aflição. Não sei qual seja a sua dificuldade no momento, se você passa por enfermidade, se você passa por um momento de luto, se você passa por uma crise de síndrome do pânico, crise de ansiedade, se você perdeu o seu trabalho, se a sua empresa fechou as portas, se você está com problema no seu casamento, no seu relacionamento familiar, seja qual for a sua aflição, peça, clame, busque ao Senhor, porque Ele vai te trazer a tranquilidade necessária e a vitória para esta causa. O nosso Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. E é nesse Deus que agora nós vamos orar. Eu tenho alguns pedidos de oração e queria que você, que está agora me assistindo, que me ajudasse em oração por essas vidas que eu vou aqui mencionar. Vamos orar pelo pastor Marcos Amado. Ele está internado desde sábado e por sua esposa Rosângela, que está se tratando em casa. É um pedido da Márcia aqui da nossa igreja. O pastor Marcos também foi acometido pela Covid. Também pessoas acometidas pela Covid, o casal Edson e Marlene. O Edson está hospitalizado, a Marlene foi para a UTI, ambos também com Covid. Vamos orar por estas vidas. Vamos orar pela família do Rogério Sarafana. Ele perdeu nesta quinta-feira a sua irmã Mônica. E a filha da Mônica e o esposo da Mônica estão hospitalizados. Vamos orar pela filha da Mônica, pelo seu marido, pelos familiares da Mônica, para que Deus dê a eles o sustento, o socorro, dê a eles ali a calmaria para os seus corações, né? O conforto aos seus corações. Vamos orar para a nossa querida Eunice Riso. Ela tem se sentido mal, ela está com mal-estar físico, está pesquisando ainda a causa desse mal-estar. Vamos orar por essa grande guerreira, essa grande amiga, essa grande mulher. Vamos orar pelo Adalto, irmão da nossa Nair Vargas. Ele também está hospitalizado. Vamos prosseguir em oração, clamando pela vida do Rodrigo Pazini. Ele tem 2 tumores detectados na coluna. Vamos orar pela nossa querida Vasni, que continua hospitalizada. Vamos orar pela recuperação da Regiane Flauzino, nossa amada.
Vamos orar pelos familiares do senhor Raimundo Coelho da Costa, que veio a óbito por conta também da Covid. Mas em meio a tantos pedidos, né, por cura, por salvação, por libertação, vamos também agradecer. Vamos agradecer pelos anos de vida que Deus tem concedido aos nossos irmãos aqui na igreja, e eu vou citar alguns. O senhor Adelino, que completou nesta quarta-feira, dia 7, mais um aniversário. Na quinta-feira, dia 8, foi o dia da Senira Valadão. Hoje, domingo, é o dia do Arthur Gliano. Amanhã, segunda-feira, temos o Tiaguinho, temos também aí o Jorge Luiz Nascimento. Que Deus conceda anos e anos de vida, de saúde, de paz e alegria para cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. Então vamos orar, ore também pela sua vida, vamos orar pelas pessoas que estão aí ali de frente no combate à Covid, né? Os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem, os administrativos, tantas pessoas, as pessoas que trabalham aí no resgate, no SAMU, pessoas que não podem se acovardar, pessoas que têm que levantar de manhã, vestir a camisa, arregaçar as mangas e ir à luta por mim e por você. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, como é bom saber que temos um Deus que intercede por nós, um Deus que cuida, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que verdadeiramente nos ama e que não nos deixa só. Um Deus que sabe o hoje, o ontem e o amanhã. Um Deus que preparou na sua palavra o nosso coração, dizendo que teríamos aflições, mas que poderíamos crer nele, poderíamos ter ânimo, porque ele venceu o mundo. E junto desta vitória, ele também nos concedeu a vitória. Por isto, Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigada pelo teu filho, obrigado pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz, que morreu pela minha vida, que morreu pelos meus pecados, que morreu para me dar salvação, que morreu para nos dar a vida eterna. Então, Pai, muito obrigado. Muito mais das coisas materiais, muito mais pela minha família, muito mais pelo que eu sou, pelo que eu tenho, porque foi tudo o que o Senhor me deu. Eu agradeço a Ti pelo privilégio de lhe conhecer, pelo privilégio de poder ser chamada de sua filha e pelo grande privilégio do Senhor me conceder a vida eterna. Obrigada. Eu quero, Pai, te pedir para que o Senhor seja sempre presente na vida deste irmão e dessa irmã que neste momento está orando comigo. Vidas essas que têm passado por lutas, por aflições, por atribulações. Vidas que têm passado por guerras, que têm chorado. Vidas que têm passado por verdadeiros desertos. Vidas, Pai, cujos sonhos foram interrompidos. Mas eu sei que para o Senhor não existe sonho acabado. Porque antes de sonharmos, Pai, os nossos projetos, antes de sonharmos os nossos sonhos, todos nasceram no seu coração. E o Senhor há de cumprir cada uma das tuas promessas nas nossas vidas. Por isto, Pai, enxugue as lágrimas deste irmão e desta irmã. Conceda a cada um deles o ânimo necessário para prosseguirem, para que possam olhar para a frente, olhar para o Senhor. Não os deixe abatidos, não os deixes prostrados, não os deixes desamparados. Eu quero que o Senhor também venha de encontro ao coração do Carlos e da Maura, pessoas que amamos aqui na igreja. Que o Senhor venha, Pai, restaurar ambas as vidas, trazendo consolo, trazendo paz, restaurando a alegria. Peço também, Pai, por este irmão e por esta irmã que tem problemas no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão abatidas, aflitas, pessoas que estão com medo. Que o Senhor possa, Pai, trazer a cada uma delas a certeza da alegria do amanhã, porque as suas misericórdias, elas são renovadas, Pai. Então renove, Pai, renove o ânimo, renove a fé, renove a força e renove a esperança no coração de cada um.
Esta é a oração que faço, agradecida no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem agora com a mensagem. Que Deus abençoe cada um abundantemente. Boa noite. Nós vamos compartilhar agora com você a palavra de Deus. Estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. E deixa eu explicar um pouco dessa carta como pano de fundo, para que você entenda algumas coisas e valorize ainda mais as Escrituras. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso e ele escreve à igreja dos Filipos com o tema Alegre-se sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele estava preso e preso por pregar o Evangelho. Ele não estava preso por ter roubado alguma coisa, por ter assassinado alguém, mas ele estava preso porque queriam que ele se calasse e ele não obedeceu. Ele enfrentou tudo o que foi necessário e agora estava nessa condição. Já tinha passado por naufrágio, já tinha passado por muitas dificuldades e de lá da prisão ele escreve alegrai-vos sempre no Senhor. E a condição dele de alegria tinha alguns motivos. E ele estava também olhando para a igreja e agradecendo a participação da igreja na vida dele. Ele estava alegre porque a igreja não o tinha abandonado, a igreja não o tinha deixado sozinho. Mesmo ele estando distante da igreja, ele sentia e recebia diversos gestos de amor da igreja. E ele escreve à igreja dizendo assim, vocês podem demonstrar ainda mais amor. Obrigado pelo que vocês já demonstraram, mas não fiquem apenas com isso. Demonstrem mais do amor. Demonstrem um amor que seja transbordante, assim como vocês também têm recebido de Deus esse amor transbordante. Não se acomodem na quantidade de amor que vocês têm revelado, principalmente a mim. Então existem outras situações, existem outras formas, vocês devem descobri-las e demonstrá-las e cultivá-las entre vocês. Então hoje eu vou ler o capítulo 1, verso de 9 a 11, que fala de 2 elementos para que o nosso amor seja transbordante. E o texto diz o seguinte: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele reafirma que o amor da igreja poderia ainda ser maior. Ele reafirma que eles poderiam fazer mais. E para isso eles deviam crescer no conhecimento e na percepção. Então esses são os 2 elementos que nós vamos trabalhar. Então o amor só se torna transbordante em nossas vidas quando as nossas orações forem firmadas no pedido por conhecimento e por percepção. Que tipo de conhecimento é esse? Já vamos ver. Já antes eu quero falar sobre uma ilustração. Conta o historiador que em certa ocasião, algum tempo atrás, um rei e sua comitiva foi visitar Paris. E eles eram da Arábia. E chegando em Paris, eles ficaram deslumbrados com muitas coisas bonitas. A Torre Eiffel, por exemplo, o Arco do Triunfo, Jardim de Monet, Castelo de Versalhes. Então eles ficaram muito motivados com tudo isso, com tanta beleza, com tanto luxo. Mas o que mais impressionou aquele grupo de pessoas com a sua comitiva foi que eles abriam a torneira e saía água. E lá no país deles, por serem de um lugar desértico, isso não era possível. Então eles ficaram impressionados, falando, nós temos que ter pelo menos uma dessa aqui lá na nossa terra.
E então, quando eles estavam indo embora, eles foram flagrados levando ou retirando da parede uma torneira, porque eles queriam levar uma torneira para o país deles, porque eles queriam ter algo lá na terra deles que eles pudessem abrir e a água sair, que não precisassem buscar água em poços e assim por diante. Então, os donos do hotel e os responsáveis tiveram muito trabalho para explicar para eles que não bastava que eles levassem só a torneira, eles tinham que ter todo um aparato para que a água saísse. Então, não seria o suficiente só uma torneira, tinha que ter outros elementos conectados à torneira, todo um sistema para que quando eles abrissem a torneira, a água viesse a sair. Então, o amor transbordante também é assim. Não basta somente nós conectarmos algo à nossa vida e acharmos que esse amor já vamos ter o amor transbordante. Não basta nós simplesmente termos nosso nome numa lista de uma igreja e achar que já todos terão o amor transbordante, todos que estão na lista. Não basta você estar em uma lista, não basta que você conecte algo em você, por exemplo, a Bíblia em suas mãos, andando para cima e para baixo, se você não tiver experiência com Deus através da Bíblia. Se você não tiver experiência com Deus através de um relacionamento, através da presença do Espírito Santo, tudo isso faz a fonte jorrar. É como se fosse aqueles canos conectados numa torneira para que a fonte viesse a jorrar. Então, da mesma forma que o amor, para que o amor se torne transbordante, então é necessário os elementos que fazem que o amor transborde da nossa vida. E esses elementos são, então, o conhecimento. Que tipo de conhecimento? Hoje em dia tem muita gente com conhecimento, mas um conhecimento que não faz o amor transbordar. Um conhecimento que faz com que muitas pessoas acabem sendo apenas conhecedores, apenas intelectuais, apenas filósofos e saem falando a respeito dessas coisas, mas sem jorrar o amor. E também nós, como humanos, acabamos às vezes caindo na rotina e às vezes o conhecimento que no início para nós tinha uma validade importante, tinha um valor grande, depois nós vamos nos acostumando com o conhecimento e aquele conhecimento passa a ter não tanta importância assim para nós. Até mesmo no convívio com a igreja. Às vezes as pessoas, logo que se convertem, elas ficam entusiasmadas, querem falar do amor de Cristo para todos, querem ajudar todo mundo, querem fazer tanta coisa, querem servir, mas com o passar do tempo, aquele conhecimento inicial que a pessoa teve de Deus parece que vai se moldando à rotina e as pessoas param de agir com tanta dedicação como agiam no princípio, enquanto deveria ser exatamente o contrário. Hoje mesmo, conversando com um irmão antigo de nossa igreja, não velho, antigo, experiente, ele falou comigo que o mundo está muito diferente, o mundo tem vivido de uma forma muito estranha, mas que ele, por ser experiente, ele já não tinha mais como retroceder na sua espiritualidade, que ele já tinha visto muita coisa já tinha passado por debaixo da ponte, que ele já tinha experiências tão marcadas na vida dele que impediam que ele pudesse retroceder na fé. Olha só, é sobre esse conhecimento que nós estamos falando aqui como um elemento que faz o amor transbordar na nossa vida. Um conhecimento tão profundo no relacionamento com Deus e com a palavra de Deus e também marcado pelo Espírito Santo morando no nosso coração, que não permite mais que a nossa vida retroceda ao que era antes da nossa conversão. É disso que nós estamos falando. Precisamos crescer no conhecimento
Isso é ter uma vida relacional com Deus, com a sua palavra. O Espírito Santo também atuando, mas uma coisa que às vezes a gente não dá conta é que o Espírito Santo não atua separado da palavra de Deus, que é o que nós temos no mundo hoje para conhecer a Deus, principalmente a palavra dele, o que ele diz e deixou registrado como verdade para o nosso coração. Então o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas que nós temos aprendido. Sem aprender, ele não tem do que lembrar. Sem ouvir a mensagem pregada ou lida ou cantada, nós não temos do que lembrar como para que o Espírito Santo haja em nossa vida e torne o amor mais transbordante. Bem, então fica claro que esse conhecimento não é apenas intelectual. Não basta você ser um mestre em teologia, um doutor em teologia, para que você tenha experiências com Deus. É preciso experimentá-lo na vivência do dia a dia, na sujeição, na obediência, no desejo de servi-lo com continuidade e não com intervalos, apenas pela conveniência da nossa necessidade, mas de forma contínua termos um amor crescente e um conhecimento crescente, ao ponto de transbordar em amor da nossa vida para a vida de outras pessoas. O outro elemento é a percepção. Percepção que Jesus tinha e deixou bem claro para todos em muitas ocasiões. Uma das ocasiões que eu marquei aqui para nós lembrarmos, Marcos 10, 46 a 52. Jesus vinha caminhando com seus discípulos e a multidão que sempre o acompanhava, onde ele ia, tinha sempre muita gente acompanhando, alguns para ouvir e criticar, outros para buscar ajuda, outros apenas por curiosidade, outros porque queriam de fato segui-lo. E mais uma vez em Jericó ele estava caminhando e um cego começou a pedir por ajuda no caminho de Jericó. E enquanto ele pedia por ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim. Os discípulos dele que estavam perto tentavam fazê-lo se calar, tentavam abafar aquela voz que buscava por ajuda. E imagine quantas pessoas gritando, como era a aglomeração, tantas pessoas pedindo ajuda ao mesmo tempo quando Jesus passava em algum lugar. E o conclamando, alguns mestres, outros Senhor, outros Rei dos Reis. Eu imagino que era uma grande confusão, mas havia uma voz que pedia por cura. E Jesus teve a percepção de ouvir essa voz. E então pedi para que os discípulos permitissem que ele chegasse até ele. Então Jesus tinha a percepção da necessidade, a percepção da verdade, a percepção do real reconhecimento no coração do senhorio dele, de um arrependimento, um coração contrito e arrependido. Ele percebia isso na relação com as pessoas, da mesma forma como as crianças queriam chegar até ele e os discípulos tentavam impedir, e ele então pediu para que as crianças fossem permitido que as crianças chegassem até ele. Naquela mulher também que tinha um fluxo de sangue, então que no meio de toda aquela confusão da multidão, ela tocou nas vestes de Jesus apenas. E Jesus teve a percepção que saiu virtude ou cura da parte dele para aquela mulher. Ele nem tinha visto quem era essa mulher, tanto que ele interrompe a sua caminhada para perguntar quem o havia tocado. Muito bem, o que vem ser essa percepção na prática para os dias de hoje? É um contraponto entre aquilo que nós programamos e aquilo que é de fato importante, ou aquilo que se torna importante pela necessidade real do momento. Então, nós temos
visto isso acontecer algumas vezes. Nós temos programado fazer muitas coisas pela nossa ansiedade em querer fazer, em querer servir, em querer até demonstrar a Deus que não estamos enfraquecendo, que não estamos desistindo, que nós estamos firmes, fortes aqui aguardando para servi-lo. Mas o que de fato é importante nós fazermos, precisamos ter essa percepção. E eu quero falar com você também que está nos ouvindo hoje a respeito disso. Quando você pensar em fazer algo, avalie em oração se é apenas mais uma coisa da sua rotina, ou se você, e fazendo isso, você vai se distrair e deixar de fazer algo que é importante. Peça a Deus que te ajude a ter essa percepção de olhar e notar o que de fato é importante. Qual voz está clamando por ajuda e que atividade você precisa interromper para atender aquela voz. Talvez você seja uma dessas vozes hoje. Talvez você aí no seu lar esteja querendo que Jesus dê atenção a você, que Jesus ouça o seu pedido de cura, seu pedido de perdão, seu pedido de transformação pessoal. E se você pedir, Ele poderá fazer isso conforme a necessidade sua e a sinceridade do seu coração. Você pode pedir agora mesmo, como aquele cego clamou lá em Jericó, como a mulher do fluxo de sangue, como as crianças um dia chamaram a atenção de Jesus. Você pode aí na sua casa agora também chamar a atenção de Jesus com uma simples oração, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a grandeza de Cristo. E é isso que eu gostaria de fazer com você agora. Gostaria de orar pedindo que a sua vida chame a atenção de Jesus e que Ele atenda o desejo do seu coração, a sua necessidade, que combina com a vontade de Deus para a sua vida. Então feche os olhos, apenas para não se distrair, e ouça as palavras que eu direi, e repita se você desejar pela fé em seu coração. Diga assim: Senhor Deus, que esses elementos compartilhados hoje para que eu viva um amor transbordante e uma alegria incessante possam se fazer presentes em meu coração. Que o conhecimento do Senhor possa ser um objetivo pessoal da minha vida, que eu possa te buscar e te encontrar pela tua palavra, pela oração, pelo convívio com a tua igreja, que é o teu corpo, que de alguma forma eu consiga me conectar e ter uma vida que expresse um amor transbordante, que eu também possa ter a percepção da tua vontade, que cada vez que eu orar eu possa ser ouvido pelo Senhor e que o Senhor, notando a minha vida, o Senhor possa interferir nas coisas que são minha vontade, mas contrariam a sua, para que eu possa viver de uma forma que transborde em alegria para o Senhor. Eu quero deixar o Senhor alegre com a minha vida e por isso peço perdão pelos meus pecados, me arrependo da minha conduta e peço ao Senhor que me ajude a te servir com grande alegria, entusiasmado, independente do tempo, independente da época e da fase de vida que estamos enfrentando. Quero dizer que te amo e esse amor deve transbordar na minha vida. Me ajude nisso e alcance outras pessoas através de mim. Tem misericórdia de mim e me usa. Em nome de Jesus. Amém. Que me afastem do teu coração.
paz do